O Pão Diário. O devocional de hoje é sobre oração. A leitura bíblica se encontra em Marcos, capítulo de número 1, verso 35 ao 39, que diz assim: Ainda não havia amanhecido, quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Eles o encontraram e disseram: Todos estão à tua procura. Jesus decidiu: Vamos às outras cidades para que eu possa pregar ali também. Faz parte da minha missão. Assim, por toda a Galiléia, ele visitou sinagogas, que era um lugar de reunião, pregando e expulsando demônios. Quando estudamos as Escrituras, logo percebemos que a divindade de Cristo está muito clara em toda a Bíblia. Ele era Deus antes de vir a esse mundo. Não deixou de ser Deus ao encarnar a pessoa de Jesus e continua sendo Deus por toda a eternidade. A partir dessa verdade, algumas pessoas logo poderiam concluir: sendo ele o próprio Deus, não teria necessidade de orar e de estar em contato com o Pai. Entretanto, quando lemos os 4 evangelhos, nós vemos que aconteceu justamente o contrário. Há inúmeros textos que mostram Jesus orando e tirando longos períodos de oração para isso. O texto de hoje afirma que Jesus levantou muito cedo, ele foi para um lugar isolado e passou um longo tempo em oração. Quando os discípulos o encontraram, logo avisam: todos estão te procurando. A tendência do ser humano, numa situação como essa, seria: se todos estão me procurando, então eu preciso atendê-los. Não há tempo de perder nem com oração. Mas Jesus ele é diferente. Enquanto todos procuram, ele tira um tempo para ter intimidade com seu Pai. Esta é a atitude de Jesus em vários momentos de sua vida, diante das decisões importantes, de momentos de crise, de oposição, de longas jornadas, de pregação, de ensino e etc. Nós vemos Jesus retirando-se e tendo tempo a sós com seu Pai. Disso precisamos tirar uma lição importantíssima. Se Jesus, sendo o próprio Deus, sentia a necessidade e a importância de orar e estar em intimidade com o Pai, quanto mais nós, miseráveis seres humanos, totalmente dependentes de Deus, precisamos nos exercitar em oração. Não dependa apenas das suas próprias forças. Por mais capacitado que você se julgue, aprenda com Jesus a orar e ter intimidade com o Pai. Nem sempre orar é submeter minhas necessidades a Deus. Antes, é submeter a mim mesmo a Ele. Marcos, ele enfatiza que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Infelizmente, a oração em nossos dias tem sido uma ferramenta para se obter coisas de Deus. Tem sido um meio onde as pessoas pensam que deve usar para encontrar soluções. Então, a oração tem sido um instrumento de busca egoísta. O próprio Tiago, ele diz que a gente ora, não recebe, porque nós oramos mal, porque nós oramos para atender o nosso ego, aquilo que nos é de interesse egoísta, puramente egoísta, para satisfazer os nossos desejos. É por isso que nós não recebemos. A oração, a maior recompensa da oração, não é a resposta dela em si, como sendo uma providência positiva sobre uma situação. Mas a oração, o próprio galardão dela é a presença do próprio Deus. Quando Abraão ele orou a Deus e disse: Senhor, o que o Senhor há de me dar? Porque sou velho, não tenho filhos, só o Damasceno Eliezer, ele será o meu herdeiro. Deus disse: Abraão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Então, na oração nós aprendemos que o maior benefício dela é a presença, é o desfrutar da comunhão com Deus. Alguns pensam que a oração é mais ou menos o meio onde nós movimentamos a mão de Deus. Deus não é manipulável. Deus ele não se comove e ele não fará aquilo que ele já não faria antes. É Deus que está agindo. Nós reagimos segundo a ação de Deus. A oração só é atendida quando ela de fato é a própria vontade de Deus. E como a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, precisamos nos entregar a Deus. A oração ela é mais um exercício de auto-humilhação, onde reconheço que dependo de Deus exclusivamente e que não é pelos meus méritos ou pela minha oração acertada que Deus fará isso ou fará aquilo.
A Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 5, esta é a vontade de Deus, que se pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele nos ouve não por causa da nossa oração, e sim por causa da intercessão de Cristo, da obra de Cristo. Eu não movimento a mão de Deus com a minha oração. Deus, ele é um motor imóvel que move todas as coisas e por ninguém é movido. Deus é soberano, Ele está agindo. A oração seria mais ou menos para eu enxergar, identificar esse movimento da mão de Deus e junto, cooperando com Deus. É Deus que está agindo e operando. Ore intensamente, ore com fervor, expresse seus sentimentos na oração, mas saiba que no final de toda oração sem exceção, diga aquela frase que Jesus disse. E ele expressou o seu desejo de não passar por aflições, de não passar pela cruz, de ser afastado aquele cálice do sofrimento dele. Mas ele disse, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Não ore achando que você vai comover Deus porque ora muito. Não ore achando que a tua oração ela será atendida somente porque você orou com fé. Mas saiba que a oração, o maior benefício, o maior privilégio, é porque você está desfrutando da presença do Criador. Você está entrando na presença dele. A graça de Deus é o que nos basta. Podemos orar como Paulo 3 vezes, pedindo que Deus afaste de nós o sofrimento, a angústia. Mas é bem possível que a resposta de Deus na oração seja: não irei te responder positivamente segundo as tuas expectativas, mas vou te dar a graça para que você possa suportar essa adversidade. A minha graça te basta. A graça de Deus, ela é melhor do que a resposta positiva, tirando inclusive aqueles obstáculos, as pedras e as dificuldades e as dores da nossa vida e do nosso caminho. A graça de Deus é o que nos faz viver diante de Deus, sabendo que a presença dele é melhor do que tudo, inclusive a graça dele é melhor que a providência financeira, a graça dele é melhor do que a cura das enfermidades, a graça dele é melhor do que aquilo que é aparente e aquilo que nos aflige aqui. A presença de Deus, ela é insubstituível. Nenhuma bênção é maior do que a presença de Deus na oração. Não é a tua resposta, não é o que o teu coração anseia, mas é a presença do Espírito Santo. Esse é o galardão da oração. Ore, mas ore pelo desejo de estar na presença dele.